Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos, os capítulos on ar de 19 a 23 de junho. Então fica ligadinho para saber tudo o que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 180, Nadab mostra o local para onde os soldados amalequitas fugiram. Moisés avisa que todos deverão esperar o momento certo para atacar os inimigos de surpresa. O libertador diz que seguirá para outro ponto com Ur e Arão para fazer uma oração. Abirão, Datã e Corá criticam a atitude de Moisés. Garriz se sente culpado por não ter ido ao combate. Shibali elogia a beleza de Ana e ela diz que ama Oséias. Apuque vê a filha conversando com o rapaz e diz que ela deveria escolhê-lo. Safira, Judite e Eldade se preocupam com o estado de Eliseba. Safira se oferece para cuidar de Finéias. Simute avisa que a mulher de Arão não piorou. Joquebede diz acreditar na bondade das pessoas. Safira cuida de Finéias e diz para Judite que sonha ter um filho. Apuque avista a esposa conversando com Safira e se aproxima. Judite apresenta a amiga ao marido. O feitor cobiça a moça na frente da esposa. Judite tenta disfarçar o ciúme e Safira fica constrangida. Leila, Abigail e Eldade se mostram ansiosos com Moisés e os outros hebreus. No local da batalha, Oséias e os outros se preparam para surpreender os amalequitas. Datã diz não acreditar na competência de Moisés. Oséias encoraja seu povo. Do alto da colina, Moisés, Ur e Arão avistam o exército amalequita se aproximando. Oséias manda todos assumirem suas posições. Moisés pede ajuda de Deus. Ao avistar os hebreus, os soldados amalequitas debocham. Oséias comanda o grupo e ordena o ataque. Hebreus e amalequitas correm na mesma direção. Ur e Arão observam aflitos. Os dois povos se encontram e iniciam a batalha. Eles se enfrentam. Oséias mata um soldado inimigo. Eliseba recupera a consciência e pergunta sobre Arão e os filhos. Amir e Zuri reconhecem a coragem dos hebreus. Eles seguem batalhando. Aholiabe atinge o soldado amalequita e salva a vida de Zelofeade. Oséias luta e incentiva os outros a continuarem o combate. Moisés continua orando a Deus. Garriz aconselha Shibali a esquecer Ana. Judite reclama com o marido sobre a cantada que ele deu em Safira. Apuque confessa que conheceu a moça na casa de Senete. Judite fica perplexa com a revelação sobre Safira. Ana diz que Jairo não pode se sentir superior aos hebreus. Bina magoa Safira ao dizer que só um milagre fará com que a irmã engravide. Em conversa com Radina, Simute comenta o amor que sente por Caroma. Eliseba pede para falar com Arão e os filhos. Oséias luta bravamente contra os amalequitas. Bezalel é ferido no braço e grita de dor. Arão avista os inimigos avançando sobre os hebreus. Sem forças, Moisés mal consegue erguer os braços para orar. A batalha entre amalequitas e hebreus continua. Oséias lidera o grupo dos hebreus que lutam bravamente contra o forte exército inimigo. Hebreus começam a perder a guerra. Muitos morrem vítimas dos duros golpes dos amalequitas, que são liderados pelo general Amir e pelo soldado Zuri. As mulheres começam a se desesperar com a demora dos maridos. Exausto, Moisés segue com os braços, clamando por Deus. No capítulo 181 da novela Os 10 Mandamentos, Arão permanece ao lado do irmão e, junto com Ur, segura os braços do libertador, apontando-os para o céu. Os hebreus recebem uma força divina e voltam a lutar bravamente contra os amalequitas, mas desta vez virando o jogo. Nadab se depara com Zuri, o homem responsável por ferir sua mãe Eliseba, e segue para se vingar.
Horas de luta se passam e os amalequitas voltam a virar o jogo. Muitos hebreus começam a tombar. Moisés, Arão e Hur não suportam mais ficar com os braços erguidos e resolvem usar uma pedra para usar de assento. Confiantes, os três seguem orando. Diante da grande ameaça, os hebreus recebem novas forças e lutam bravamente. Finalmente, os hebreus vencem a batalha. Simute cuida dos ferimentos de Eliseba, que recebe a visita de Ana. Ela pede para cuidar de Oséias e dá a bênção pela união dos dois. Hebreus vencem a batalha e comemoram. Deus conversa com Moisés e diz que irá riscar a memória de Amaleque. Eliseba se sente ainda mais fragilizada e recebe a visita de amigos. Joquebede diz a Eliseba que sempre a teve como uma filha muito querida. As duas se abraçam muito emocionadas. Apuque mente a Shibari, dizendo que Ana fala muito dele, surpreendendo o rapaz. Judite diz a Safira que não gostou da forma como Apuque olhou para ela. Bina ouve a conversa e provoca a irmã. O rei Amaleque fica indignado com a derrota. Moisés pede ajuda para sepultar os corpos antes de voltarem para o acampamento. Hebreus voltam ao acampamento vitoriosos, mas arrasados com tantas baixas. Eles são recebidos com festa pelas mulheres. Bina diz a Datã que Apuque tem assediado Safira. O hebreu fica nervoso e vai até a barraca de Apuque e lhe dá um soco na cara. Os dois começam uma briga violenta, mas são interrompidos por Corá e Abirão. Nadab, Eleazar, Itamar, Oséias, Abiú e Arão conversam emocionados com Eliseba. Eliseba se despede do marido e dos filhos, mas Arão não aceita a morte da mulher. Miriam pede para ele ter calma e diz para não culpar Deus por isso. Eliseba chama Arão novamente para o quarto. Eles trocam juras de amor e Eliseba morre. Arão solta um grito de dor com a morte da mulher. Nadab, Abiú, Eleazar, Itamar e Oséias se olham apavorados. Miriam e Joquebede escutam o lamento e choram abraçadas. Moisés fica arrasado pela dor do irmão. Arão chora de dor com a perda da esposa. Furioso, Datã é contido por Corá e Abirão. Ana conversa com Radina e lamenta a atitude do pai. Abigail e Zelofeade se emocionam ao descobrirem que Eliseba morreu. Joquebede e Miriam preparam o corpo para o enterro. Arão questiona Deus pelo falecimento de sua esposa. Judite aplica uma compressa no olho roxo de Apuque. O egípcio faz ameaças a Datã. Ana chega e surpreende a todos ao contar que Eliseba está morta. Moisés abraça Arão para confortá-lo. O dia amanhece no deserto e os hebreus iniciam o cortejo fúnebre. Todos do acampamento acompanham o sepultamento de Eliseba. Datã e Apuque trocam olhares, se estranhando. No capítulo 182 da novela Os 10 Mandamentos, Safira percebe e cutuca o marido. Arão discursa sobre a esposa e todos se emocionam. Carrige conversa com Simute e Radina. O cozinheiro explica como é a crença dos hebreus em relação à morte. Hur e Leila se recordam de Utmire e Uri. Miriam diz estar preocupada com o irmão. Arão chora ao se recordar de momentos ao lado de Eliseba. Nadab, Itamar, Abiú e Oséias tentam se fortalecer para superarem a morte de sua mãe. Inês e Eleazar sentem a falta de Eliseba. Ana se impressiona com a fé de Oséias e eles trocam juras de amor. Judite diz estar decepcionada com Apuque. Moisés diz sentir a falta de Zípora. O libertador pede para Caleb chamar Oséias. Jairo questiona Ana sobre sua ausência. Caleb encontra com Oséias e dá o recado de Moisés. Datã se desentende com Safira e a humilha. Bina não gosta de ouvir os comentários de Abirão e Corá sobre sua irmã. Corá assume para Abirão que não se deitou com Safira.
Leila e Garrish conversam enquanto passeiam pelo acampamento. Moisés avisa para Oséias que Deus o orientou a colocá-lo como líder diante de todos. O libertador diz que precisará mudar o nome de Oséias. Hur, Eldad e Zelofeade elogiam o poder da liderança de Moisés. Hur deixa Miriam sem graça ao elogiar sua voz. Garrish aconselha Shibali a esquecer Ana. A coluna de nuvem começa a se mover e Moisés diz que Deus está mostrando que é hora de partir. Com o acampamento desmontado, todos se preparam para partir novamente. Moisés discursa e avisa que Oséias passará a se chamar Josué. Um mês se passa e o povo hebreu chega ao deserto de Sinai. Aholiabe, de guarda em pé do monte, percebe a aproximação de um grupo de pessoas. Jetro, Zípora, Ada, Damarina, Jaque, Jerusa e os filhos de Moisés chegam ao acampamento dos filhos de Israel. Josué organiza uma fila de hebreus que deseja ser atendido por Moisés. Aholiabe entra na tenda do libertador e avisa que Jetro e seus familiares acabam de chegar ao acampamento. Moisés fica surpreso com o aviso de Aholiabe e, emocionado, sai ao encontro de sua família. Ansiosa para conhecer a nora e os netos, Joquebede decide ir atrás de Moisés. Finalmente, o casal se encontra e, emocionados, se jogam um nos braços do outro. Triste com a perda de Eliseba, Arão não sente fome e Eleazar insiste para o pai se alimentar. Eleazar se preocupa com o comportamento do pai, que não consegue reagir à morte de Eliseba. Moisés fica radiante ao rever os filhos, as cunhadas e Jetro. Joquebede se aproxima e Moisés apresenta a mãe a Zípora e os demais. Josué diz a Ana que Arão voltou a se revoltar contra Deus e que precisa abrir o coração para superar a morte de Eliseba. Nadab, Tamar e Aiolabe se encantam com as irmãs de Zípora. Abirão comenta com Corá sobre a beleza de Zípora. Miriam conhece a cunhada e faz elogios a Zípora. A notícia da chegada da família de Moisés se espalha pelo acampamento. Ada, Jaque, Jerusa e Damarina se encantam por Josué, mas Miriam diz que o rapaz já é comprometido. Jetro e Moisés conversam e se mostram muito felizes com o reencontro. Jetro fica impressionado com as histórias de Moisés sobre a libertação dos hebreus. No capítulo 183 da novela Os 10 Mandamentos, Hur pede a Miriam que toque um pouco de harpa. Uma grande festa tem início. Apuk diz que não faz questão de conhecer Jetro e as filhas. Simute, Garrish e Shibali se arrumam para ir à festa e notam que Radina está desanimada. Distraído, Simute tromba com Jerusa e os dois quase caem no chão. Os dois discutem de forma engraçada. Jetro conversa com Arão e diz que sentiu muito quando perdeu a esposa e sozinho teve que criar 7 filhas. Arão se mostra curioso e pergunta como conseguiu superar a perda da mulher. Jetro diz que Deus é a resposta e o amor pelas filhas. Hur diz que Miriam tem a voz mais bela do todo o acampamento, deixando Joquebede e Moisés intrigados. Uma enorme fila de hebreus se forma em frente à tenda de Moisés e esperam para serem atendidos. Jetro fica curioso e pede para acompanhar os atendimentos. Deus se manifesta a todo o povo. Moisés sobe ao Monte Sinai, onde fica na presença de Deus, que ele entrega as pedras com os 10 mandamentos. Devido à demora de Moisés para retornar, o povo desiste de esperá-lo e pressiona Arão para fazer um falso Deus. Cedendo à pressão, Arão faz um bezerro de ouro com as joias que o povo tem. Eles dão início a uma festa muito barulhenta para adorar o bezerro como seu Deus. Deus avisa Moisés que ele deve descer imediatamente e cuidar do seu povo. Ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés se enfurece e quebra as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, escrito pelo dedo do próprio Deus. Assim ocorre o fim da primeira temporada. No capítulo 184 é o início da segunda temporada. Ana desperta nervosa após o pesadelo
e relembra a morte dos familiares. Corá golpeia Puque e Jairo, e Judite também é atingida quando tenta salvar o filho. Joana consola Ana. Josué desabafa com Arão e demonstra tristeza por Ana o evitar. No Monte Sinai, Moisés conversa com Deus, que ordena Moisés a escrever as mesmas palavras nas tábuas que foram quebradas. As letras são escritas uma a uma em hebraico, enquanto Deus diz quais são as 10 ordenanças. Moisés tem a visão de Deus. Zípora e Joquebede avistam um ponto brilhante no Monte Sinai, enquanto Josué anuncia no acampamento que Moisés está de volta. Todos acompanham Moisés descendo o monte com as tábuas da aliança e o rosto resplandecendo. Moisés mostra as tábuas com os 10 mandamentos e discursa emocionado. Jetro, Betânia, Adira, Menahem e o servo Natã ficam horrorizados com o ritual macabro em homenagem a Baal Peor que vem no deserto. A família vai ao encontro do rei Balaque. Moisés anuncia que Arão será o novo sumo sacerdote. No acampamento, todos doam seus bens para a construção de um tabernáculo e Deus confia a Bezalel coordenar a construção. A família de Jetro é recebida pela rainha Elda. Corá leva o misterioso moabita Zur para o acampamento. Bom, pessoas, emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.